Espírito de Deus vai falar nesta manhã. Vamos então fazer a leitura do livro de Josué, capítulo 24, do versículo 14 em diante. Acompanhamos juntos a leitura. Agora tema o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês a servir ao Senhor, escolha então quem vocês querem servir. Se é aos deuses dos seus antepassados, sirvam além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e os nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós as nações, inclusive os amorreus que viviam nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará, mesmo depois de ter sido bondoso com vocês. Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma nós serviremos ao Senhor. Nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são o quê? Testemunhas contra vocês mesmo, de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse Josué: agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Nós gostamos de ler esse capítulo de Josué. E muitos de nós temos o anseio de poder dizer: eu e minha família serviremos. Mas, lamentavelmente, as famílias do Senhor têm perdido a grande oportunidade de dizer como Josué disse. E não é longe, irmãos, dentro de nós, no meio de nós, do povo do Senhor, existem muitas famílias chorando pela volta dos seus filhos. Porque em algum momento da vida, as nossas famílias também esqueceram do compromisso que fizeram com Deus. E a partir daí, cada um começou a seguir o seu próprio caminho. Nós achamos bonito, né, escrever essas frases, né? Geralmente as pessoas gostam de escrever nos carros, né? Nas camisas. Muitas vezes a gente gosta de ostentar uma frase dessa, né? É bonito, né? Você colocar assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas, lamentavelmente, irmãos, os lares estão sendo destruídos por causa de deuses que estão
tomando conta dos seus lares. E nós podemos perguntar nessa manhã, mas eu não adoro imagem. Como que eu tenho deuses no meu lar? Irmãos, nesse período que o mundo está passando, Satanás cada dia mais tem melhorado a sua tática de fazer com que o povo de Deus se afaste dos caminhos de Deus. E muitas vezes é tão sutil que nós não percebemos aonde vamos chegar e aonde já estamos com a forma como estamos procedendo. Nós não estamos vendo mais lares reunidos para fazer o culto familiar. E às vezes vocês me perguntam, nossa, mas de novo isso, irmãos, a mensagem vai ser levada. Enquanto o povo continuar fazendo errado, Deus vai trazer mensageiros com a mesma mensagem. Porque a mensagem de Deus é uma só. E ela nunca mudou. E ela não vai mudar. A mesma mensagem que Deus transmitiu ao Israel do passado, Deus continua transmitindo ao Israel do presente. Será por quê, irmãos, que a nossa mensagem sempre é: volta Israel, escolha quem vocês vão servir? Será por quê que o Espírito Santo tem batido nesta tecla dia e noite para que o povo tome uma decisão e escolha quem sirva? Irmãos, nós não podemos servir a dois senhores. Não tem jeito de você servir a dois senhores. Você se tira para uma pessoa que tem duas profissões. Nós temos aqui pessoas que sabem fazer várias coisas. Tem pessoas aqui que faz, né, 1001 utilidades, né? Mas nós sabemos que se você tiver duas profissões, se você dedicar, você não vai conseguir dedicar da mesma forma que você dedicar a uma, você não vai conseguir dedicar a outra. Então, você vai precisar fazer o quê? Uma escolha, né? Para você, então, conseguir dedicar aquela profissão que você tem. Mas por que para servirmos a Deus, nós não queremos tomar uma escolha e achamos que as coisas lá do mundo é só um pouquinho, que não vai me afetar, que não vai me tirar dos caminhos do Senhor? Por que quando se trata de salvação, que é algo sério, que está em jogo a nossa vida e a vida daqueles que amamos, nós ficamos protelando e não queremos tomar uma decisão? E nós sabemos o que nós devemos fazer. Claro que nós sabemos. Não existe ninguém melhor para nos julgar do que nós mesmos. Mas muitas vezes nós pensamos, mas é só um pouquinho. É só uma vez. Mas não tem importância. Mas isso não tem nada a ver. Porque eu quero levar para Deus o que eu gosto. Eu quero apresentar para Deus aquilo que me agrada. E nós podemos ver isso pelo mundo afora, dentro da igreja de Deus. Quanta coisa tem sido trazida porque me agrada, porque te agrada. Mas eu pergunto nessa manhã, é a mim, é a você que nós precisamos agradar? Irmãos, nós só podemos dizer que o culto foi abençoado o dia que nós sairmos daqui transformados. E muitas pessoas não conseguem entender o que é um culto abençoado. Muitas pessoas acham que um culto abençoado é você ouvir um grande pregador porque te agrada, porque fala bem. Mas o ideal da mensagem não consegue atravessar o seu coração e a sua mente. Isso não é um culto abençoado. Um culto abençoado é quando faz você parar, se olhar e ver os seus pecados, chorar, gemer e suplicar a Deus para te mudar a sua conduta. Isso é um culto abençoado. Mas hoje, as redes sociais, elas é tão importante, que se nós não postarmos as nossas fotos de que o culto foi abençoado, nós queremos falar para o mundo que nós somos pessoas separadas, que nós temos uma alegria infinita, que nós temos um prazer imenso, e que nós prestamos um culto abençoado. Mas, de fato, irmãos, os nossos corações e as nossas mentes têm estado mais vazias
do que no princípio, quando cremos e aceitamos a palavra de Deus. Todos que estão aqui nessa manhã, eu acredito, creio eu, que são conhecedores da palavra de Deus. Quantas e quantas vezes o Espírito Santo tem insistido para você tomar uma decisão e nós, cada dia mais, temos protelado. Às vezes eu pergunto para Deus, Senhor, por que eu não venço meus pecados? Irmãos, eu não sei vocês, né? Mas eu tenho lutas. E não são poucas. Eu tenho pecados que eu preciso vencer. E não são poucos. Eu nem sei se tem alguém aqui no nosso meio que não encontra algum pecado que não precisa. Eu acho que todo mundo aqui sabe que tem pecados que precisa vencer, não tem, irmãos? Mas tem uma grande diferença em você saber que tem pecados que você precisa vencer e você querer vencer esses pecados. Tem muita gente que sabe que tem esses pecados, mas ao passo que já não incomodam mais. Ah, eu sou assim mesmo, mas não é só eu. Lá na igreja todo mundo faz. E nós temos essa mania de dizer, né? Ah, não é só eu mesmo. Tem um tanto de gente que faz. Ó, fulano, está fazendo pior do que eu ainda. A diferença de sabermos que temos os nossos pecados é querer deixar os nossos pecados. E nós sabemos também que lá em Ezequiel, quando Deus fala para aqueles 6 seres passarem pelo povo de Deus com as suas armas destruidoras na mão, e começasse por onde, irmãos? Pela casa de Deus. E Deus falou, elimina mesmo, mata mesmo, tira tudo. Homens, velhos, crianças, mulheres, moças. O que Josué falou aqui? Olha, do jeito que vocês estão, vocês não têm condição de servir a Deus. E vocês são testemunhas do que vocês estão falando. Se vocês realmente escolheram servir a Deus, então o que vocês têm que fazer? Tira tudo que está te embaraçando. Tira esses deuses que estão te atrapalhando. E venha de coração íntegro, desejo sincero, e venha servir a Deus. Porque se vocês não servirem, o que o Senhor vai fazer? A gente não gosta de falar, né? Porque a gente vê um Deus de amor. E quando a gente fala que Deus vai destruir aquele que viveu sabendo que era errado no pecado e não quis abandonar, parece que isso choca a humanidade, né? E é por isso que as outras igrejas estão apinhadas de gente. Porque lá só se fala do amor de Deus, mas não fala da justiça. E o mundo só quer ouvir do amor do Senhor. Porque o mundo quer servir a Deus do jeito que eu quero. Senhor, eu vou, mas eu vou do jeito que eu sou. Eu vou mudar algumas coisinhas, mas não precisa mudar tudo. Isso é radicalismo. E o Senhor não quer radicalismo. Nós precisamos entender que o mundo mudou. O mundo evoluiu. E as coisas também evoluíram, Senhor. Então o Senhor me aceita. Eu tenho algumas coisinhas aqui que eu não acho que tem nada a ver. E eu acho que não vai me atrapalhar a entrar no céu. Então eu vou continuar. Mas eu amo chegar na tua presença. Eu amo colocar a melhor roupa. Eu amo cantar os louvores. E olha, quando canta aqueles louvores que eu gosto. Ah, Senhor, eu deliro. Meu coração vai nas nuvens. Porque eu sinto que aquele louvor me faz tão bem. E as igrejas estão assim, ó. Porque está cheia de adoradores que não estão adorando em espírito e em verdade. A adoração que você e eu precisamos prestar a Deus é uma adoração limpa e consciente. Não é o que eu gosto, não é o que eu quero. É aquilo que Deus me pede para fazer. E nessa manhã eu pergunto, você tem escolhido de fato servir a Deus, abandonando os seus pecados, chorando e gemendo pelos seus pecados e pelos pecados de seus irmãos? Porque lá no livro também de Ezequiel diz que o povo que seria selado seria o povo que faz o quê, irmãos? E aquele que geme e que chora pelos pecados do povo de Deus. Tem hora que a gente vê o irmãozinho pecando e a gente ainda senta para falar mal.
Ao invés de entrarmos para os nossos quartos, chorar e gemer e clamar para que Deus tenha misericórdia daquela alma, que Deus liberte aquele irmão, muitas vezes a gente ajuda até a falar. Se possível, jogar no buraco, mais fundo ainda. Só que a palavra de Deus diz que esses que não estão se importando também com seus irmãos, também não vão receber o selo de Deus. Nós precisamos, irmãos, tomar uma decisão agora, urgente. Eu não sei se vocês estão prestando atenção, mas eu acredito que sim, não é só eu. O mundo está num movimento tremendo. A Bíblia diz que quando houvesse guerra, fome, rumores de guerra, peste, isso ainda não era o fim. Não é verdade, irmãos? A Bíblia não diz isso? Mas a Bíblia diz que quando a mensagem fosse atingida a todo mundo, então seria o quê? Vocês não estão prestando atenção no que está acontecendo, não? Irmãos, eu queria dizer para vocês que tem pessoas aí sendo treinadas para serem enviadas a países que eles só sabem que vão entrar, mas não sabem se vão sair para pregar o evangelho, irmãos. Tem muita gente sendo treinada para isso. Povo nosso, irmãos, que estão escolhendo viver por Jesus, porque quem vive por Jesus é fácil morrer por Ele. Agora, se eu não vivo por Cristo, você acha que eu vou mesmo morrer por Deus, por Jesus? Nunca! Se eu não tive condição de viver nessa terra por Cristo, jamais eu vou conseguir morrer por Ele. E nós somos hipócritas, mentirosos, falsos, quando nós abrimos a boca para cantar os louvores com as letras tão lindas. Eu entrego tudo por Jesus, né? Tudo entregarei. Tem hora que coisas tão bobas está tirando a nossa alegria, a nossa salvação. Irmãos, vem coisas difíceis. E é interessante que as outras igrejas não pregam isso. As outras igrejas só pregam paz e amor, alegria, felicidade. Vem para Jesus, a sua vida vai mudar, você vai ser feliz. Não é assim, irmãos. E quem é que tem essa mensagem para dar? E por que nós não damos? Você será feliz sim, mas a sua felicidade plena, a sua paz plena, não é porque está tudo maravilhoso, mas é porque o Deus que você serve, Ele te toma nos seus braços. A igreja tem acompanhado, as minhas irmãs, todos vocês têm acompanhado a vida de vários irmãos aqui na igreja, e sabe que não tem sido fácil. Eu também tenho vivido algumas dificuldades com a minha filha. Mas eu confesso para vocês, irmãos, que essa paz que Deus tem me dado, essa força que Deus tem me dado, ela não provém de mim. Ela provém de Deus. E é essa paz que Deus quer te dar. No mundo nós vamos ter aflições, no mundo nós vamos ser odiados, nós vamos ser trapaceados, nós vamos ser condenados. Não adianta você querer que o mundo te abrace, que o mundo deixa... mas fulano é gente boa demais. Olha, irmãos, é só um período. Daqui uns dias, as pessoas vão olhar torto para você. Você tem que acostumar com isso. Você tem que treinar a sua mente para as coisas que estão vindo. E nós gostamos de ser amados, nós gostamos de ser bajulados, nós gostamos de ser elogiados. É claro que nós gostamos. Mas nós precisamos treinar a nossa mente, que vem dias difíceis, onde as pessoas vão te odiar. Onde o inimigo vai se levantar contra você e vai falar coisas cruéis sobre você. Vão levantar falsos testemunhos. E eu pergunto, você está preparado para isso, irmãos? Às vezes, uma coisinha de nada, a gente fala, eu não levo desaforo para casa. Mas é verdade. Pois eu vou lá agora colocar em pratos limpos, porque é ruim, hein, que eu vou deixar fulano fazer isso comigo. A nossa autoridade, irmãos, está em Cristo Jesus. E o tempo passa, tudo está passando, mas nós continuamos os mesmos, agarrados e arraigados no pecado. Eu quero dizer para vocês que quando nós descemos as águas batismais, nós fizemos um compromisso com Deus, de que nós serviríamos a Ele, custe o que custar. Que nós deixaríamos os nossos gostos para viver o gosto de Jesus. E no princípio, né, irmãos? A gente faz, né?
que a gente está naquele amor, né? Mas parece que o tempo vai passando e a gente olha para o lado e fala, mas fulano não faz, eu não tenho por que fazer. Nós precisamos acordar enquanto é tempo e dizer como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pais, ainda dá tempo de reerguer o altar do Senhor nos seus lares. Se o seu trabalho for mais importante do que o altar do Senhor, considere-se já o seu lar perdido. Nós não podemos deixar nem mesmo o trabalho vir em primeiro lugar no nosso lar. Primeiro tem que ser o altar do Senhor. E eu pergunto, está o altar do Senhor erigido em pé no seu lar? Porque como que nós vamos cobrar dos nossos filhos, irmãos, algo que nós não estamos dando para eles? Hoje os nossos filhos mal completam uma idade e eles fazem o que eles querem, porque nós não temos mais domínio sobre eles. E eles vão ver o que dentro de casa? Um pai e uma mãe que estão buscando ao Senhor, que tem um compromisso de levantar, chamar os filhos, apresentar diante do altar e dizer, agora meus filhos estamos prontos para um dia de jornada. Nesta manhã, qual é a sua escolha? Nessa manhã, o que eu vou escolher? O que você vai escolher? O Espírito Santo está te convidando nesta manhã. Escolha o caminho que te conduz à salvação. Porque o mundo está escolhendo o caminho da perdição. E são muitos que vão por aquele caminho. Mas eu queria falar para vocês nessa manhã que eu também tenho tomado algumas escolhas. Porque o Espírito Santo também insistiu comigo. E ele falou, minha filha, você só vai mudar. Você só vai vencer os seus pecados quando você tomar a escolha de abandonar tudo o que te atrapalha, para que você possa me servir. E eu falei com Deus assim, Senhor, então o Senhor muda em mim tudo o que o Senhor quer. E nós precisamos mudar mesmo, irmãos. A começar em mim. Aqui nessa igreja, em nenhuma igreja do mundo, você vai encontrar ninguém perfeito. Mas você vai encontrar pessoas que estão lutando apesar dos seus pecados, para um dia se tornarem perfeitos como Cristo é perfeito. E essa perfeição, Cristo está pronto a nos dar. E a palavra de Deus diz que quando Ele voltar nas nuvens dos céus, todos seremos transformados. Mas aqueles que insistiram nos seus pecados, irmãos, não pensa que, eu vou deixar porque é Jesus que vai me transformar mesmo. Não se iluda. Aquele que não conseguiu viver uma vida aqui nessa terra, servindo a Deus, jamais conseguirá viver uma eternidade adorando o Criador. Então aprenda aqui. Nós temos que aprender, sim, aqui. Porque o nosso Deus tem muito para nos ensinar. E nessa manhã, nós vamos finalizar com uma mensagem musical, mas eu falo qual vai ser a sua escolha. O que você vai dizer para o Senhor? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Ou, Senhor, lamento, não posso fazer mais nada. Meus filhos tomaram outras decisões e eu agora não posso mais fazer isso. Eu confesso, irmãos, que eu também estou nessa batalha. Eu estou nessa luta.